Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Aí você mantém a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, que nós vamos meditar um pouco nesse texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos expor esse texto aqui. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado, descendente de, só para ver se os irmãos estão acompanhando, e o nome da virgem era, o anjo aproximando-se dela disse: Alegra-se, agraciada. Em outras traduções, salve, graciada. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, pois encontraste graça diante de Deus. Aleluia. Verso 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Onde eu parei aqui? Verso 32, e ele será grande, será chamado, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Verso 33, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, sendo que não tenho intimidade com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Verso 36, também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa, aquela que era chamada estéril, e está de 6 meses, porque para Deus nada. Verso 38, Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Quem pode dar glória a Deus pela palavra? Hoje eu quero partilhar com os irmãos 4 estágios da vida cristã. O tema da nossa meditação hoje: 4 estágios da vida cristã. E vamos olhar na vida de Maria, vamos usar Maria como exemplo. Nós vamos compreender o que faz de nós sermos um cristão e quais são as fases da vida cristã. Amém, gente? Amém? Quem está ouvindo a palavra? É importante vir à igreja? Sim. Ser frequentador dos cultos é importante, mas só frequentar não faz de nós cristãos. Nós precisamos entender, compreender o que é ser um cristão. Eu usei uma expressão hoje pela manhã, que vir à igreja não te faz ser um crente, da mesma forma que se você ficar na garagem da sua casa, na garagem não faz de você ser um carro. Se você dormir na garagem da sua casa não faz você ser um carro. Da mesma forma, vir à igreja somente não faz de nós um cristão. Para se tornar um cristão, eu e você precisamos passar por alguns estágios. E nós aqui vamos falar de pelo menos 4 estágios. Onde nasce um cristão? Onde um cristão é gerado? Um cristão, ele só pode ser gerado por Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi o último Adão.
E um cristão, ele só pode ser gerado, assim como Cristo foi o último Adão. Lá no início, o primeiro Adão nasceu perfeito, pleno, santo, filho de Deus. Deus criou Adão, amém? Lá em Gênesis 1, 2 e 3, Deus criou Adão perfeito, o primeiro Adão, filho de Deus. E nós sabemos que, é claro que houve a queda, mas Adão foi criado em perfeição. Adão foi criado para ser puro, em um estado de perfeição. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para Adão e disse: não é bom que ele viva? Não é bom que ele viva só. E o que o Senhor declarou para Adão? Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjuntora. Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem viva só, farei uma adjuntora que lhe seja adequada. Então o Senhor Deus fez Adão cair como? Em um sono profundo. E o que aconteceu? Ele adormeceu, então tomou de uma das suas costelas a mulher. Amém, gente? Quem crê nessa história? Tem crente que não crê nessa história. Então Eva foi gerada de Adão. E a Bíblia diz que Cristo é o último Adão. E lá em 1 Coríntios você vai ver que Paulo vai falar que o primeiro Adão foi criado da terra, mas o segundo Adão, o último Adão, ele é do céu. A igreja, o cristão, ele nasce, ele é gerado de Cristo. E a Bíblia diz que lá na cruz, o Calvário, o Pai fez o último Adão também cair no sono da morte. E ele morreu. E a Bíblia diz que do seu lado foi ferido e saiu água e sangue. Ali, ao pé da cruz, ali na cruz do Calvário, é que um cristão é gerado. A igreja foi gerada na cruz. Amém, gente? A igreja foi gerada na cruz. E quando a Bíblia diz que do seu lado saiu água e sangue, isso representa o batismo e a ceia do Senhor. Então já 3 princípios importantes para nós compreendermos o que é ser um cristão. O cristão, ele é gerado na cruz. Precisamos receber a mensagem da cruz. Amém? Amém, gente? A igreja foi gerada na cruz. A igreja é a Eva espiritual. E Paulo fala isso em Efésios 5. Que assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Então a igreja, ela nasce, ela é gerada ali na cruz do Calvário. E nós também precisamos passar pelo batismo, por isso que do seu lado saiu água e sangue. Batismo, água, sangue, a ceia do Senhor. Então, para ser um cristão, em primeira instância, em primeiro lugar, nós precisamos compreender a mensagem da cruz. Sem cruz, sem a mensagem da cruz, não podemos dizer que somos cristãos. Precisamos compreender e estar ali aos pés da cruz, porque é ali que um cristão é gerado. E precisamos passar pelo batismo e precisamos também da ceia do Senhor. Aos pés da cruz, como aquele centurião que olhou para Jesus ali, Mateus 27:54. E quando aconteceu, quando Jesus disse tetelestai, está consumado, houve um tremor, houve um terremoto, houve fenômenos naturais, o véu do templo se rasgou, e a Bíblia diz que o centurião e toda aquela guarda, vendo o terremoto e tudo que se passava, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Para ser um cristão precisa confessar com a sua boca, crer no seu coração
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da sua salvação. Tudo isso são essenciais, são fundamentos essenciais para que possamos dizer que somos cristãos. E olhando para a vida de Maria, nós vamos aprender aqui, eu quero trabalhar os 4 estágios da vida cristã. E o primeiro estágio é: o cristão, ele é gerado quando ele reconhece o plano redentor da salvação. Um cristão é gerado quando ele aceita Jesus dentro de si. Um cristão é gerado, a primeira fase da vida cristã começa quando você entende o plano da salvação, quando você compreende quem é Jesus, compreende que Ele é o seu Redentor, que Ele é o seu Salvador. Veja na vida de Maria, uma jovem simples camponesa, que estava noiva de um jovem da descendência de Davi, e ela recebe uma visita de um mensageiro, o anjo Gabriel. E ele chega com uma saudação, e ele diz para aquela mulher: alegra-te, mulher, você foi agraciada. Aleluia. O que significa isso? Deus olhou para Maria e disse: Maria, Deus achou graça em você, o Senhor é contigo. Aleluia. Então, na obra da salvação em nós, o primeiro passo, a iniciativa sempre é de Deus. No primeiro estágio da vida cristã, é assim: você está na sua vida, na sua rotina, você está lá vivendo o seu mundo, e de repente Deus toma a iniciativa. Um mensageiro de Deus vem até você, e vem com uma mensagem, ele vem, e ele se apresenta, e ele fala com a gente. Esse é o primeiro estágio. É Deus que toma a iniciativa. Maria estava lá, com um casamento marcado, vivendo a sua vida, e ela foi surpreendida por um mensageiro de Deus, que olhou para Maria e disse: você foi escolhida, você foi agraciada, Deus é contigo. E esse é o primeiro estágio, irmãos. É Deus que se apresenta a nós. É Deus que se apresenta a nós. E Ele vem até nós e diz: você foi alcançado pela minha graça. Eu olhei para você e vi graça em você. Você foi escolhida, eu fui escolhido. Nós fomos alvos, nós somos alvos da graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Nós somos abençoados. Aleluia. É Deus quem dá o primeiro passo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantos aqui podem celebrar Deus porque foram alcançados pela graça aqui, irmão? Ei, assim como Maria, nós também fomos alcançados pela graça. E não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus. Maria, você foi alcançada pelo dom de Deus. William, você foi alcançado pelo dom de Deus. Pastora Hélia, você foi alcançado pela graça de Deus. Thaís, você foi escolhida, abençoada. Deus nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que Jesus diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que você está aqui hoje, irmão? É por causa de você? Foi Jesus. Ninguém pode ir até Jesus se o Pai não o levar. E eu ressuscitarei no último dia. O verso 37 de João 6: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim
de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aleluia. Ô irmão, aquele que vem até Jesus, aquele que o Pai toma iniciativa, Deus não despreza. De maneira nenhuma eu o lançarei fora. No primeiro estágio da vida cristã, a obra começa com o Espírito Santo convencendo você. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que te amou primeiro, foi Ele que te escolheu, como diz João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Irmãos, graças a Deus porque Ele me escolheu, porque se fosse depender de mim, eu não estaria aqui hoje. Nós só o amamos, 1 João 4,19, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre é de Deus, amém? E nós então aceitamos. Deus se apresenta a nós, então nós aceitamos. Deus vem até nós e diz: eu tenho uma obra na sua vida, então nós aceitamos, nós então reconhecemos, e nós então entregamos a nossa vida a Ele. Deus se apresentou a cada um de nós, então nós aceitamos a Ele. Nós fomos achados por Deus, então nós nos rendemos a Deus. E assim começa a obra na vida de um cristão. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Deus Ele olha para alguém, quando Deus tem uma obra de salvação na vida de alguém, Ele vai até essa pessoa, Ele vai usar os mensageiros, Ele vai usar alguém, Ele vai usar uma palavra. Eu não sei se vai ser em um culto de semana, eu não sei se vai ser um pastor, eu não sei se vai ser ouvir no rádio, eu não sei se vai ser uma mensagem na internet, eu não sei se você vai estar em casa, eu não sei se vai ser uma noite que você passou na balada e de repente alguém chegou até você e levou a mensagem do Evangelho, e hoje você está aqui, hoje estamos aqui, nós reconhecemos isso, nós aceitamos. Maria, você foi agraciada, Maria, você foi escolhida, Deus se apresentou a nós, nós fomos achados por Ele, então nos rendemos a Ele, e assim começa tudo. Aleluia. E cada um que está aqui hoje, e você que está assistindo também, cada um teve a sua experiência pessoal, cada um de nós teve a nossa experiência pessoal, cada um tem a sua história. João capítulo 1 vai falar sobre Filipe e Natanael. Filipe e Natanael. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí Filipe encontra Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aí perguntou Natanael: de Nazaré? Pode ser alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa? E respondeu Filipe: vem e vê. Então quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz: Jesus viu Natanael. É que a gente acha que a gente vai até Jesus, mas é Ele que se apresenta a nós, é Ele que se apresenta a nós. E Jesus se apresentou a Natanael, e Jesus se revelou a ele, e ele ficou tão impactado com aquela revelação de Jesus. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. E Jesus respondeu: porque te disseste, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. Antes de Filipe e Natanael chegar até Jesus, Jesus já viu a vida de Natanael quando ele estava lá debaixo da figueira. É assim, irmão, Jesus já viu a sua história, quando você estava em um mundo de pecado, quando você estava lá numa lamaçal de pecado, Ele já estava olhando para você. Aleluia. E cada um de nós tivemos a nossa história, e assim começa o primeiro estágio. E a gente vem até Jesus com todos os defeitos, a gente vem até Jesus cheio de pecado,
A gente vem até Jesus com a nossa vida, com as nossas contas, com as nossas programações, com a nossa vida pessoal. A gente vem até Jesus com namoro, a gente vem com a nossa rotina. Deus se apresenta a nós e se revela a nós, e Ele nos alcança, e nós o reconhecemos que Ele é Deus. E um dia eu e você também estávamos assim, perdidos, sem direção, sem rumo, todo bagunçado, arrebentado. Então em uma manhã, não sei se foi em uma noite, eu não sei se foi em um culto na semana, eu não sei se foi deitado, eu não sei se foi no rádio, eu não sei se foi uma pregação, não sei se foi um post. Cada um teve a sua experiência. Eu não sei se foi um amigo de longas datas que chegou até você e disse: ei, vamos na igreja. Eu não sei, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu momento, o seu encontro. Eu posso falar do meu avô, ele estava indo para... decidido, a história do pastor Paulo, estava decidido a tirar a vida dele. Um policial estava com uma arma na cintura e resolveu tirar a vida dele, porque estava revoltado com a vida dele, estava revoltado com o que aconteceu lá com a minha avó. Então ele saiu de casa, fez um plano, disse: eu vou entrar em algum lugar, vou matar as pessoas, depois vou dar um tiro na minha cabeça. E ele está andando em uma rua e de repente ele olha um circo, ele vê uma tenda, um circo ali, e ele diz: eu vou entrar nesse circo, vou atirar em todo mundo que está aí, depois eu vou dar um tiro na minha cabeça. Mas quando ele entra ali, ele não sabia, o que estava acontecendo ali era um culto. Deus se revelou a ele, ele ouviu a palavra, ele foi alcançado, o mensageiro pregou o evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. E ele, naquele dia, teve o encontro dele, foi até a frente, se entregou, se reconciliou. E é assim na nossa vida. Esse é o primeiro estágio. Esse é o primeiro momento, quando você reconhece que você é alvo da graça de Deus. Quando você entende que você foi abençoado e não foi mérito nenhum. E aí você vem cheio de falha, cheio de problema. E é assim, vem, porque Jesus te aceita como você está, ok? Amém, gente? Jesus, Ele nos aceita como estamos, mas o objetivo dele não é que nós venhamos permanecer como estamos. Assim foi com Maria também. A iniciativa veio de Deus, e Ele se apresentou a ela, e assim começou a jornada de fé. Assim começou o primeiro estágio, e lá estava Maria, vivendo a sua rotina, e o mensageiro chegou até ela, se apresentou, e no verso 29, olha comigo aí o verso 29, ela ficou perturbada, porém ela se perturbou muito com aquela saudação, porque o anjo, o mensageiro chegou até ela, e disse: você foi agraciada, você foi escolhida, você é alvo da graça. Então ela se perturbou ali, porque aquilo havia acontecido. E o anjo disse no verso 30: não temas, Maria, pois Deus achou graça você foi achado graça diante de Deus. E aí então vem, aleluia, a mensagem para Maria: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o nome de Jesus. E esta é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é gerar Cristo em nós. O primeiro estágio da vida cristã, a proposta de Deus para mim e para você é: vem, porque você e eu fomos escolhidos para gerar Cristo em nós. A proposta de Deus é gerar Jesus dentro de nós. E esse é o poder do Evangelho. Uma mudança na alma, uma alteração interior, um toque no coração. É inexplicável, irmãos. A conversão é algo inexplicável. A conversão é algo que vai mexer na nossa alma. Tem que acontecer aqui dentro. Quem está entendendo, gente? É uma mudança que acontece aqui dentro, no interior. É um toque profundo na alma.
Esse é o primeiro estágio, é um toque profundo na alma. O Evangelho vem como uma espada de dois gumes, ele fere a nossa alma. Então começa o primeiro momento, esse toque dentro de nós. E a primeira fase, irmãos, da vida cristã, no lado externo, ainda não tem nenhuma mudança. No primeiro estágio, a mudança é aqui dentro. Você ouviu a palavra, você aceitou gerar Jesus dentro de si, foi o que aconteceu com Maria. Olha o verso 34. Disse Maria ao anjo: como isso fará, como acontecerá isso, sendo que eu não conheço homem algum? Então, o mensageiro disse para ela: é uma obra do Espírito Santo. Irmãos, a conversão é uma obra do Espírito Santo. O que faz de você e eu, o que faz de nós sermos um cristão, é uma obra do Espírito Santo. É algo inexplicável, não é um método de estratégia, não é o jeito de ser de uma igreja que te faz um cristão. O que te faz um cristão é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti, Maria. No primeiro estágio da nossa vida cristã, precisa ter um toque do Espírito, precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Maria perguntou: como isso vai acontecer? E o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Será que você já passou dessa fase? Será que você entrou nessa fase? Será que eu entrei nessa fase? Esse é o primeiro estágio da vida cristã. É o momento que eu sou agraciado, que eu reconheço Jesus e que eu recebo a proposta: Jesus vai ser gerado dentro de você. Então o Espírito Santo vem sobre nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É obra santa, é obra sobrenatural, é algo extraordinário. A sabedoria humana não pode explicar isso. A conversão é um milagre. A conversão é um milagre. Tem que ter essa experiência, esse primeiro estágio. Tem que passar por esse primeiro estágio para ser um cristão. Tem que passar pelo esse primeiro estágio, uma ação íntima aqui dentro. E quem teve a sua experiência sabe, quem teve o seu encontro com Jesus sabe, aconteceu algo dentro de você, mudou lá dentro. É algo muito íntimo, gente, é muito profundo. Aí ao seu redor as pessoas olham para você e não percebem mudança nenhuma, mas você sabe que alguma coisa aconteceu aqui dentro, assim como foi com Maria. Então no verso 38 Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a tua palavra. No primeiro estágio, na primeira etapa do cristão, da vida cristã, poucas pessoas vão perceber diferença, mudança. Poucas pessoas. Na realidade, aparentemente nada acontece. Por quê? Porque você é o mesmo. Você levantou a mão, aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, você sai dali, os problemas continuam, os boletos continuam, os desafios continuam, porque você foi tocado internamente, mas externamente ainda algumas coisas não aconteceram. E assim como a gravidez, por isso que estamos usando o exemplo aqui de Maria. Mas, à medida que os dias vão se passando, na primeira fase, na vida de Maria, ela recebeu a mensagem do anjo, ela foi agraciada, o anjo disse para ela: o Espírito Santo descerá sobre você. Ela se dobra diante do anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a sua vontade. E a vida de Maria continua do mesmo jeito.
pessoal. Era ela e o mensageiro de Deus. Só aconteceu aqui. Então, alterações, assim como uma gravidez, uma semente foi gerada lá dentro. E o organismo começa a mudar. Alterações, uma transformação interna, e vai mexer com todo o seu ser. Aquele que tem um encontro com Jesus vai mexer com todo o seu ser. Aleluia. A princípio Maria está lá, mas os dias foram se passando, e logo os desejos de Maria foram alterados, assim como uma grávida que passa-se um tempo, ela começa a sentir nojo de algumas coisas. Cadê as mamães que ficaram grávidas aqui, tiveram nojo, ânsia? Quem teve ânsia aqui? Nojo. E é uns desejos estranhos, né? Na vida cristã é do mesmo jeito. Primeiro estágio, você começa a sentir nojo de algumas coisas, viu? Você começa a olhar para algumas coisas que você se alimentava, que era normal para você. Você começa a olhar para algumas coisas na sua vida, e você olha e você diz: nossa, eu não sinto mais vontade. Começa a sentir nojo por algumas coisas, porque algumas coisas passam a não ter mais sentido. Por quê? Porque você agora está gerando uma semente dentro de você. Você agora recebeu a proposta do Evangelho. Agora dentro de você está Jesus. Agora você recebeu Jesus. Então os seus desejos são alterados. Os seus desejos. Gente, escuta por favor esse pregador. Se os seus desejos não foram alterados, você não passou por esse primeiro estágio. Porque aquele que recebeu a visitação do Espírito Santo, os seus desejos são alterados. Sente nojo de algumas coisas que eram normais, algumas coisas que para você era normal. Você se alimentava, alguns lugares que você frequentava, algumas coisas que você fazia, passam agora a não fazer mais sentido para você, porque agora você foi mudado internamente. E assim é o primeiro estágio na vida do cristão. E essa metáfora da mulher grávida é muito profunda para expressar isso. O seu interior foi alterado. Então, a conversão começa quando nós recebemos a Cristo dentro de nós. Quando recebemos Cristo dentro de nós. Esse é o primeiro estágio da vida cristã. Eu pergunto para você: você recebeu Cristo dentro de você? Cristo foi gerado dentro de você? Você aceitou a proposta do Evangelho? A mensagem do Evangelho veio até você, dizendo que você foi alcançado, escolhido por Deus. E assim como Maria, você disse, você levantou a sua mão e diz: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. O segundo estágio é agora carregar Cristo dentro de nós. O primeiro estágio é receber Cristo. O segundo estágio agora é carregar Cristo. E agora, essa segunda fase é mais difícil. Porque uma coisa, irmãos, é receber Jesus. A outra coisa, outra realidade é caminhar com Jesus. Por onde você vai? Quem está entendendo? Uma coisa é receber Jesus, é graça. A segunda
fase agora é caminhar com Jesus. Receber Jesus é uma fé passiva, é receptivo, você aceita, você diz, eu creio, eu quero Jesus. Você levanta a mão, você vai até a frente na igreja, você reconhece com a sua boca. Mas agora a segunda fase, o segundo estágio da vida cristã, agora vai mexer com toda a sua vida. Vai mexer com toda a sua vida. Porque caminhar com Jesus agora vai exigir de nós ações. Caminhar com Jesus agora vai exigir de nós uma cooperação. E aí que está o desafio. E aí que entra o desafio, talvez, da nossa geração. Caminhar com Jesus. Porque agora Maria, ela vai para o segundo estágio. Agora a barriga de Maria começa a crescer, irmão. No segundo estágio o desafio é alto. E aí entra, irmãos, uma coisa que tem acontecido nos nossos dias. Muitos até levantaram a mão e entregaram a vida para Jesus. Mas quando percebeu que precisa caminhar com Jesus e que a sua vida vai ser alterada, sabe o que a pessoa faz? Um aborto espontâneo, espiritualmente falando. Porque para aquela criança permanecer no ventre, há uma necessidade de cuidado, há uma necessidade de zelo, há uma necessidade de se alimentar, agora há uma necessidade de se resguardar, sim ou não? E tem muita gente que não quer carregar Jesus e está abortando Jesus. É um aborto espontâneo na fé, e isso infelizmente é uma triste realidade dos nossos dias. Muitos estão abortando Jesus, aceitaram Jesus, mas não quer caminhar com Jesus, não quer crescer, não quer produzir, não quer mudar, e não tem como. Jesus te salvou, Jesus te alcançou para que eu e você venhamos crescer. Jesus te alcançou para você crescer, para ter uma mudança na sua vida. Agora uma jornada de mudança começa na vida de Maria, e isso, o segundo estágio é o processo de santificação na vida do cristão. Agora, irmão, a caminhada é longa, agora vai ter que avançar, agora vai ter consequências. Quem está entendendo, gente? Porque enquanto eu estou pregando, você está olhando a sua vida, porque foi assim na sua vida. Agora Maria, ela agora tem algo dentro dela, e agora a barriga está crescendo, e agora ela vai ter que encarar. E esse é o lance do cristianismo na vida. O tempo passa e Jesus precisa crescer, e todo mundo tem que notar. Todo mundo tem que notar que Jesus está crescendo na sua vida. Assim como a gravidez começou. Ei Maria, que barriga é essa, Maria? E aí, William, o que aconteceu? Não estou falando da sua barriga, viu, William? Agora você está gerando Jesus, você está caminhando com Jesus, e Ele está crescendo na sua vida, e não tem como. Jesus tem que aparecer, gente. Quem está ouvindo? Jesus tem que aparecer. A vida cristã é de glória em glória, de fé em fé. Cresçamos e prossigamos. Não adianta, agora todo mundo vai saber que você é crente. Todo mundo tem que saber, você está carregando Jesus dentro de você. No primeiro estágio era íntimo. O primeiro estágio foi aquele processo, é você e Deus. O segundo estágio, agora todo mundo precisa saber que você está caminhando com Jesus. Agora é praça pública, agora é no trabalho, agora é na faculdade, agora é na rede social. Agora todo mundo precisa saber, você é crente. Maria, agora é mais radical, Maria. Agora vai mexer com a agenda da Maria. E quando mexe com a agenda, irmão, sabe por quê? Porque Maria estava com um casamento marcado. Maria já tinha
contratado buffet, estava tudo certo, alguns meses ia casar. Acertou o buffet, acertou as madrinhas, acertou tudo certinho. Só esperando a data certa, já a mente de Maria. Qual que era a mente de Maria? A decoração da casa, a lista de casamento, vestido, etc, etc, etc. E aí vem Jesus na nossa vida e mexe com a nossa agenda. Aí vem Jesus na nossa vida e mexe com os nossos planos. Ei, irmão, Jesus vai mexer com os seus planos. Ele veio para mexer com os seus planos. Deixa eu te dizer algo aqui. Tem plano que Jesus vai frustrar, viu? Tem plano na sua vida, na minha vida, que vai ser frustrado. Deus frustra nossos planos. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores. Aleluia. Agora, Maria, esquece casamento, Maria. Como assim? Já está tudo pago. Maria, vai ter que mexer. Agora o bicho está pegando. Então vem Jesus na minha vida, na sua vida, e mexe com seus planos. Ele mexe com os nossos planos. Ele toca na nossa agenda. Está lá Saulo de Tarso, todo. A agenda de Saulo era ir para Damasco, justiceiro da fé. Está lá ele, uma comitiva de gente. Eu vou acabar com esses religiosos cristãos. E está lá ele caminhando, e de repente vem Jesus, aleluia, e ele cai, e a agenda de Saulo foi frustrada, a agenda de Paulo foi frustrada, gente. Deus é um Deus que muda a nossa agenda. Os planos de Paulo foram frustrados, a vida de Paulo virou de cabeça para baixo, uma mudança de 360 graus, ou 180 graus, uma alteração no percurso de Paulo. O segundo estágio da vida cristã vai mexer com a sua agenda, tem que mudar, vai mexer na sua rotina. Deus, ele vem para agir na nossa vida, aleluia. Paulo ficou com a visão embaçada, 3 dias cego, mas ele estava orando, procurando entender. Então o Senhor enviou Ananias até onde ele estava, e orou por Paulo, e a vida de Paulo foi mudada. Vida cristã é mudança de agenda, de propósito, de planos. Tem gente que está na igreja e está cheio de planos, e nem Deus está nos seus planos. Mas para ter uma experiência verdadeira e ser um cristão de verdade, precisa passar por esse segundo estágio. Foi com Paulo, foi com Pedro, Tiago e João estavam pescando. Jesus se apresenta para eles, faz um milagre na vida deles, e olha para aqueles homens e diz: largue essas redes, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de almas. Deus tem uma proposta diferente para você. Deus tem planos diferentes para você. Deus tem uma outra agenda para você. Uma outra agenda para você. Maria, você foi escolhida, Maria, para gerar o Salvador. Esquece casamento. Vai ter que adiar essa festa, Maria. E José não entendeu nada. José não compreendeu nada. José queria largar a Maria. E é assim na nossa vida, irmão. Porque as pessoas que andavam com você vão querer largar você. As pessoas que andavam do seu lado vão querer deixar você. Por quê? Porque agora a parada é outra. Agora são outros propósitos. Mas
José também, glória a Deus, foi alcançado a tempo. O anjo apareceu para ele e ele entendeu. Então o mensageiro falou para José: José, eu tenho um plano com Maria, eu tenho um plano com você. José, vocês estão gerando o Salvador do mundo. Então José recebe Maria, graças a Deus. As agendas mudam quando Jesus Cristo vem. Se você quer continuar com a sua agenda, esqueça cristianismo. Se você quer continuar com a sua vida, você não passará para a segunda fase. Porque na segunda fase Jesus vai crescer dentro de você. Porque na segunda fase Ele vai crescer. E a sua agenda vai ser alterada. E as suas prioridades vai ser alteradas. Tem gente que diz assim: pastor, eu gosto tanto da igreja, mas não dá para largar. Não dá para largar os amigos lá do boteco, pastor. Pastor, eu gosto tanto de vir domingo, mas não dá para largar o meu trabalho, eu ganho tanto dinheiro fácil lá, pastor, é difícil. Pastor, eu até gosto de vir para a igreja, mas não dá para largar o namoro lá, pastor, você sabe, a menina... pastor, eu gosto de vir para a igreja, eu gosto dos louvores, mas não dá para largar, pastor, eu tenho um relacionamento lá há anos, Não tem como. Para ser cristão, tem que deixar Jesus mudar a sua vida. Pastor, eu gosto da igreja, mas eu ainda curto cerveja. Pastor, eu gosto da igreja, mas ainda eu gosto da balada. Estou envolvidaço lá com a mina. Não tem como. Pastor, eu gosto de frequentar a igreja, mas o dinheiro lá no trabalho o negócio é muito dinheiro. Eu estou falando de muito dinheiro, pastor. Não tem como. Se você passou pelo primeiro estágio, está entrando no segundo estágio, Ele vai mudar a sua agenda. Deixa outro dia para jogar bola, esquece essas amizades, abandone esse lugar, porque esse lugar não é mais para você. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Você quer ser um cristão? Vai ter que mexer no seu horário, vai ter que mexer na sua agenda, vai mexer nas suas prioridades. Quem está ouvindo aqui, gente? Eu estou sendo sincero aqui, realista, verdadeiro contigo. Vai mexer com a sua vida. Vai mexer com a sua vida. Imagine como foi desafiador para ela, irmãos. Imagine como foi difícil para Maria. Então, de repente vem uma ordem lá de Roma, fazer um alistamento. Todo mundo precisa se alistar na sua cidade natal. E isso tem a ver com verba. Roma queria mais dinheiro, então queria saber contar todo mundo, então foi baixado esse decreto: todo mundo precisa voltar para sua terra natal e se alistar. Não estava na programação de José ir para Belém, nem na programação de Maria. O plano de Maria era outro, e mexeu todinho com a vida deles. José agora tem que ir para Belém, porque José é filho de Davi, José é descendente de Judá. A cidade de José é lá no sul, e ele está lá no norte. Ele está lá em Nazaré, na Galileia, e agora ele tem que ir lá para o sul. Agora ele tem que ir lá para Belém, 160 quilômetros. Ele não pode deixar Maria daquele jeito, sozinha, porque ninguém entendeu o que aconteceu com Maria, ninguém compreendeu, só José entendeu. Então José chega em Maria: vamos comigo. E agora já está prestes a dar luz. Ele pega aquela jovem grávida, barrigudinha, e pega um jumentinho
e sai indo para Belém. 160 quilômetros. Mas naquelas condições da época não era como hoje. Uma viagem de 160 quilômetros. Podemos fazer uma comparação com uma viagem aí mais ou menos de São Paulo para Bahia, imagine. Difícil, desafiador. E eles não entendiam isso, por que tem que ir para Belém? Eles não estavam compreendendo a agenda de Deus para a vida deles, e assim na nossa vida a gente não entende. Às vezes Deus vai mandar você para um lugar, às vezes Deus vai alterar, às vezes Deus vai mandar para uma direção que você nem imagina. Mas sabe o que estava acontecendo com eles? O profeta Miqueias profetizou, 700 anos antes, que o Messias ia nascer em Belém. Miqueias capítulo 5. Maria não sabia, mas a palavra de Deus estava se cumprindo na vida dela. Tem situações difíceis na sua vida que você está passando e você não está entendendo nada, mas é a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Tem circunstâncias, estágios na nossa vida, pastora, que nós não compreendemos o porquê do sofrimento, o porquê da luta, o porquê que eu estou passando por esse processo. É Deus cumprindo a palavra dele na sua vida. Eles nem sabiam disso, mas a palavra de Deus estava se cumprindo na vida deles. Enquanto isso, lá em Jerusalém estava acontecendo um rebuliço, irmãos. Por quê? Por quê? Porque alguns magos do Oriente, cientistas, saíram da Babilônia 1000 quilômetros e foram até Jerusalém, porque eles eram da escola de Daniel, tem todo um processo aí, eles estavam estudando sobre as profecias, e eles foram guiados por uma estrela, e eles chegaram em Jerusalém, uma comitiva de cientistas, e Herodes era o rei na Judéia. Então eles chegaram até Herodes, esses homens, e disseram: onde nasceu o rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. Então o reboliço acontece em Jerusalém, por quê? Porque para ser rei na época era poder, tinha que matar muita gente. Herodes matou a própria mãe para estar naquele governo. Herodes matou os irmãos, era poder, é algo político. A posição de Herodes era uma posição que foi conquistada, e de repente ele está lá, chega algum cientista, alguns homens dizem: nós viemos celebrar o menino que nasceu, o rei dos judeus. E a Bíblia vai falar em Mateus 2, você conhece a história. Quando chegou lá, Herodes falou: mas como assim? Ele ficou perturbado, ficou estratégico, e perguntou, chamou os estudiosos da Bíblia, chamou ali os religiosos que estudavam, e disseram: onde é que o Messias vai nascer? E aí eles pegaram as escrituras ali, você vai ver isso em Mateus capítulo 2, verso 1, e eles pegaram: onde vai nascer o recém-nascido, o filho o rei dos judeus? E aí Herodes convoca todo mundo, e eles disseram: é em Belém, as profecias de Miqueias dizem que é em Belém. Então o que Herodes faz? Herodes, com maldade, chega até aqueles homens e dizem: assim que vocês acharem esse menino, vocês me comunicam, porque eu também quero ir adorar ele. Herodes queria adorar, irmãos? Não. Herodes, ele amava o cargo dele, ele fez de tudo para estar lá. Ele matou a própria mãe. Será que ele ia matar um menino? Uma ameaça? Qualquer coisa que se levantava contra Herodes, qualquer coisa que se levantava contra ele para roubar a sua posição, ele matava. E aí ele ficou revoltado, porque ele não achou o menino em lugar nenhum. Imagine ele saindo para tudo quanto é lado procurando o menino. Quem é esse menino? Onde está esse menino? Porque os cientistas, eles não voltaram para Herodes, eles foram diretos para a Babilônia. E aí que ele ficou revoltado. Imagine uma varredura em Israel procurando esse menino. E onde estava o menino? No ventre da Maria, no jumentinho. Quem imaginaria? Olha Deus protegendo, olha Deus cuidando, olha Deus guardando. É assim na nossa vida, irmãos. O Herodes, o diabo, ele se levanta de tudo quanto é jeito para tentar você,
para destruir a sua vida, para acabar com a sua família, seu ministério. A gente não tem ideia o que o diabo faz. Ele quer atrapalhar passeio, ele vê pastor querendo se divertir um pouquinho, ele vai lá, faz uma arruaça, mas Deus está nos protegendo, Deus está nos escondendo. Você e eu estamos debaixo da sombra do Altíssimo, amém? E às vezes a proteção de Deus é justamente para onde você não queria ir. Às vezes Deus trabalha assim. Você acha que você está numa prova e você fala, meu Deus, me livra dessa prova. E Ele está olhando para você dizendo, não, eu estou te guardando nessa prova. Estou protegendo você. Estou poupando a sua vida. E você está lá, indo para Belém, meu Deus, eu não mereço isso. Nossa, eu não programei isso para a minha vida. Nossa, eu não queria isso, eu não queria que terminasse assim, eu não queria perder esse trabalho, eu não queria estar com esse diagnóstico, eu não queria passar. A gente não entende. Sabes como Deus trabalha? Porventura nós sabemos como Deus trabalha. E você fica lá, meu Deus, eu não ganhei ainda, eu não comprei ainda, eu não conquistei ainda. E Deus está lá te protegendo. Deus está lá te poupando. Deus está lá te guardando. Deus está gerando Cristo dentro de você. E você nem sabe. E Cristo está nascendo. E Cristo está crescendo. Quando você está na prova, Cristo está crescendo. E quando você está na luta, Cristo está crescendo. Quando você está no processo, Cristo está crescendo. E quando você está na dor, Cristo está crescendo. Aleluia. Não havia lugar para eles lá em Belém. E é assim, irmãos. Tem processo na vida cristã que as portas vão se fechar, viu? Você vai chegar e vai bater algumas portas e vão se fechar. Enquanto que muitos cristãos estão dizendo, não, servir a Jesus é portas abertas. Não, servir a Jesus é portas fechadas. Muitas portas se fecham para você. Porque agora ninguém quer. Ninguém quer uma barrigudinha. A cidade estava assim, ó. Não havia lugar para eles na hospedagem. Quem carrega Jesus não pode ficar contando com a gentileza das pessoas. Quem carrega Jesus tem que estar preparado para a luta, para a guerra, para a perseguição. Quem carrega Jesus tem que estar preparado para lutar com Satanás e toda a Capetolândia. É guerra, irmão. Está difícil, pastor? Está doendo, pastor? É guerra, irmão. Jesus está sendo gerado, você está carregando Jesus dentro de você. Essa é a nossa missão. Bem-vindo ao time, viu? Bem-vindo ao time da perseguição. Bem-vindo ao time da segunda milha. Bem-vindo ao time que tem que liberar perdão quando a pessoa não merece. Bem-vindo ao time que tem que reconhecer muitas vezes, deixar a razão de lado e dizer eu te amo, dá um abraço aqui, vamos seguir. Bem-vindo ao time de ter que andar a segunda milha, viu? Porque isso é ser cristão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E esse é o terceiro estágio da vida cristã. Geramos Jesus dentro de nós, mas agora a gente precisa não só gerar Jesus dentro de nós. O terceiro estágio da vida cristã, agora a gente tem que gerar Jesus na vida de outros. Primeiro a gente recebe, depois ele cresce dentro de nós e a gente caminha com ele. Agora o terceiro estágio é o mais difícil, porque agora a gente tem que gerar Jesus na vida de outros. Jesus já está com 30 anos agora, é a última semana dele, e agora ele está lá em Jerusalém, e ele chega aos seus discípulos e diz, eu vou ser crucificado, eu vou ser traído, eu vou ser humilhado. E a Bíblia diz que Maria estava lá. Na última semana de Jesus, Maria estava lá.
Agora Jesus está sendo entregue às autoridades, julgado de forma injusta. Agora ele foi acusado de traição. E por diversas vezes ele relatou isso aos seus discípulos, inclusive Maria ouviu isso. Maria era a mãe dele, gente. Maria sabia o que ia acontecer com ele. No primeiro milagre de Jesus, quem estava lá? Maria. Em João capítulo 2, transformação da água em vinho. E nessa última semana, Maria está lá, do lado do seu filho. Maria viu Jesus curar muitas pessoas, Maria viu o ministério dele crescendo, Maria cuidou dele, Maria viu ele curar, operar milagres. Maria conhecia o seu filho. Uma mãe conhece o seu filho. Cadê as mamães aqui? Cadê as mamães? A mamãe não conhece o filho? A mamãe sabe. A mãe sabe o que o filho passa. A mãe tem premonições. A minha mãe tem premonições. Ela tem um sexto sentido. Mas ela sente, depois ela fala, viu, eu senti o que ia acontecer. Irmãos, a diferença da idade de Maria para Jesus, porque Maria teve Jesus novinha, talvez 16, 17 anos, segundo a cultura da época. Vamos dizer aí que Maria tinha 50 anos, Jesus tinha 30, 33 anos, Maria tinha 50 anos, Maria estava lá, era uma mãe nova, Jesus era o filho mais velho, Maria perdeu José, Maria era viúva, e quem tinha que cuidar, segundo a tradição? O filho mais velho. Mas ela estava lá, ela entendeu o ministério de Jesus. E nós não sabemos, que a Bíblia não fala isso, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, eu posso pensar, e eu pensei nisso. Será que Jesus chegou em Maria e disse, mãe, chegou o momento? Será que teve o último encontro? Será que teve o último abraço? Será que teve o último cafuné? Será que teve um momento ali de mesa? Será que Jesus contou para ela os pormenores? Será? Nós não sabemos disso, mas uma coisa eu sei. Quando Jesus foi preso, Maria sentiu a dor que nenhum deles sentia. Quando Jesus foi preso, ela sentiu o que nenhum dos outros discípulos sentia. Porque era o seu filho amado que estava ali. Ela gerou dentro dela. E existe uma ligação entre mãe e filho que ninguém explica. E as mães que estão aqui sabem disso, a dor que é. Quando um filho passa uma febre, quando um filho está numa fase difícil, como você sente? Agora imagine comigo, o seu filho, chegando em você dizendo, mãe, chegou a hora. Mãe, eu vou precisar passar por algumas coisas. Mãe, eu vou precisar ser preso. Mãe, eu vou precisar ser espancado. Mãe, eu vou precisar ser humilhado. Mãe, vai ser preciso colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Mãe, vai ser preciso eu carregar uma cruz. Eu vou ter que passar por tudo isso. Pensa comigo, como estava o coração de Maria. Essa terceira fase na vida cristã é difícil. Porque agora você, com dores de parto, como diz Paulo, você geme para entregar Jesus para outras pessoas. O ministério não é fácil. Servir Jesus não é fácil. Maria estava lá na cidade. E ela não abandonou o seu filho na última hora. A Bíblia diz que ela estava lá. João 19, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Ela estava onde? Na cruz. Junto à cruz estava a mãe de Jesus. Estava a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estava ali, no último momento, no momento crucial da vida do seu filho. Maria estava aos pés da cruz. E esse é o terceiro estágio da vida cristã
entregar Jesus a outros. Entregar Jesus a outros. Que estágio você está? Porque nós estamos confortáveis demais dentro da igreja e nós não estamos gerando Jesus na vida de ninguém. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas vezes você pregou o evangelho? Será que você está orando pela salvação de alguém? Será que você está discipulando alguém? Será que você está amando pessoas? Esse terceiro estágio é entregar Jesus para os outros. Entregar Jesus aos outros. Ela estava entregando o seu filho para os outros. Ela estava entregando o seu filho para morrer pela vida de outros. Entregar Jesus aos outros, gente. Ganhar a alma. Ganhar a alma, irmão José. Ganhar a alma, irmão Regina. Gerar Jesus na vida de outros, Adalécio. William, gerar Jesus na vida de outros. Milhões de pessoas estão morrendo diariamente e a gente não está nem se importando com as almas das pessoas. Com a alma da sua mãe. Porque a gente tem a ideia, não, Jesus faz a obra, mas é através de gente. Jesus faz a obra através de nós. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Precisamos ser instrumentos na vida de pessoas. Quarto estágio para encerrar. E o quarto estágio na vida de Maria foi João 19, 26. Jesus, vendo a sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O quarto estágio na vida cristã é cuidar de outras pessoas que estão aos pés da cruz. Porque agora está Maria aos pés da cruz, está João aos pés da cruz. E Jesus olha para Maria e diz: Maria, olha aí o teu filho agora. Maria, chegou a hora de você cuidar de outro. Maria, chegou a hora de você discipular outro. O quarto estágio na vida cristã é quando a gente começa a gerar discípulos, cuidar de gente. Cuidar de gente. A carreira cristã se completa quando entregamos Jesus aos outros e quando nós não só apenas temos Jesus a nós, mas oferecemos Jesus aos outros. E a pergunta que eu te faço para encerrar esse sermão: qual estágio você está? E você está cuidando de alguém? Você está discipulando alguém? Jesus disse as suas últimas palavras, gente: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será. Essa igreja está vazia, por quê? Porque a gente não está cumprindo nosso papel. A gente não está evangelizando. A gente não está se importando com as pessoas. Jesus olhou para ela: Maria, sua última fase agora é cuida do João. Cuida do João, Maria. João, cuida da Maria. A última fase da vida cristã é: tem gente aos pés da cruz que está precisando ser cuidada. E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Fica de pé em nome de Jesus. Nós precisamos exercer discipulado. Nós precisamos cumprir Mateus 28. Senão nós não seremos cristãos por completo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. Recebemos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco quando nós estávamos levando Jesus, quando nós levamos Jesus por onde nós passamos. Mas nós queremos entregar Jesus aos outros. E essa semana, Senhor, nós vamos sair daqui e nós vamos passar por multidões de pessoas. Nós vamos passar por multidões de pessoas, ó Deus. E nós queremos ser cristãos que evangelizam. Nós queremos falar de Jesus, pregar o evangelho, levar Jesus Cristo. Pai, nos batiza com isso, Pai.
Nos encha, Senhor, com isso, com esse desejo de ganhar almas, de levar Jesus Cristo às outras pessoas, Pai. Não pensar só em nós, as nossas próprias coisas. Nós precisamos ser discípulos completos, nós precisamos crescer, nós precisamos mudar de estágio. Já passou da hora da gente mudar de estágio, já passou da hora da gente avançar na nossa vida cristã, já passou da hora da gente ficar dependendo de babá, já passou da hora da gente ficar dependendo de palavras de motivação dentro da igreja, passou da hora da gente sair e viver aquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor confiou a nós. Levanta a sua mão, peça para Deus te capacitar para você fazer discípulos, para você ser um pregador do Evangelho, para você gerar discípulos a partir da sua casa, com seus filhos, para você gerar discípulos, para você levar o amor de Jesus, para você entregar Jesus aos outros, assim como aconteceu conosco, outros precisam ser alcançados. Pai, que esse ano seja um ano de colheita de almas, que esse ano seja um ano, Senhor, onde muitas pessoas vão se render ao Senhor. Pai, desperta aqui, Senhor, os evangelistas dessa casa, desperta aqui, Senhor, aqueles que vão ter prazer de trazer gente para a igreja, ter prazer de evangelizar, ter prazer de dar carona para as pessoas, para trazer para a casa do Pai. Tanta gente angustiada, tanta gente sofrendo, tanta gente deprimida, tanta gente precisando de Deus, e nós muitas vezes estamos, Pai, vivendo outra realidade nas nossas vidas, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que o Senhor nos escolheu, não foi para isso que o Senhor fez uma obra na nossa vida. O Senhor nos alcançou para que sejamos os teus discípulos, fazedores de discípulo, imitar Jesus e ajudar outras pessoas a imitarem Jesus também, imitar Jesus e ajudar outros também a levar a sua cruz. Nós precisamos estar do lado daqueles que estão aos pés da cruz. Nós queremos, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar para a glória e honra do teu santo nome. Termino pedindo para você levantar sua mão e fazendo um desafio nessa hora, dizendo: Senhor, me ajuda a ganhar almas, me ajuda a ganhar almas, Jesus. Eu quero ganhar almas, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ser um ganhador de almas. No domingo, lembrar das pessoas, mandar mensagem a Deus amado, ligar para aqueles que estão longe, despertar pessoas. Vamos para a casa de Deus, levar pessoas a caminharem com Jesus. Deus, nós queremos, Pai, isso em nome de Jesus. Nesse mês de fevereiro teremos batismo aqui, Senhor. Nós já temos 4 almas, mas nós queremos mais, Senhor, mais almas, Deus, mais almas se batizando, Senhor, mais almas se batizando para a glória e honra do Teu nome, mais pessoas se rendendo a Ti, mais pessoas se rendendo à Tua palavra, Senhor, mais pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, eu concordo com essa oração. Eu vejo aqui, Senhor, irmãos que vão ganhar sua família toda para Cristo. Eu vejo aqui pessoas que vão levar Jesus, vão caminhar com Jesus, e as pessoas vão perceber uma alteração na sua vida e vão dizer: eu quero essa mudança na minha vida também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos ser frequentadores de igreja, nós queremos ser cristãos verdadeiros. Nós não queremos ser frequentadores de igreja, nós queremos ser cristãos verdadeiros. Desperta aqui nesta noite, Espírito Santo, desperta, no nome de Jesus, amém. Se você recebe isso, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Olhe para 3 pessoas e fala: você vai ganhar alma? Pode acender a luz da igreja. Vai ganhar alma ou não vai? Vai ganhar alma ou não vai? Quem vai ganhar alma aqui? Quem vai ganhar alma aqui? Aleluia, você vai ganhar muita alma para Jesus. Terezinha, você vai ganhar muita alma para Jesus, Terezinha. Vai ganhar muita alma. Irmão José, você vai ganhar muita alma para Jesus, irmão José. Conta a sua história, irmão José. Abre a boca, irmão José. Pastora Elia, abre a boca, conta a sua história. Conta para o garçom, conta para todo mundo. Fala, William, conta a sua história, William. Pastor Rogério, conta o seu testemunho. Você tinha 1% de vida, você está hoje aqui servindo a Jesus. Sassá, abre a tua boca, fale de Jesus. Pastor André, o que Jesus fez contigo, pastorzão. Abra a tua boca, fala do amor de Jesus. Adalécio, cadê as almas, Adalécio? Traz alma para essa igreja. Ei, Júlio, glória a Deus, Júlio, trouxe a alma aí, ó.
Jesus abençoe, glória a Deus, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aqui? Amém? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe. Vai debaixo da paz.